Senhor. Oh, foi o Senhor quem nos trouxe. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se o Senhor é por nós, posso todas as coisas. O Senhor é o meu pastor. Nada, 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 nada. Você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa. Diga comigo, lugar certo, hora certa, fazendo a coisa certa. Deus está alinhando a nossa vida. Quando nós estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, até o que era para dar errado vai dar certo. Vai dar certo. Esse trimestre é trimestre de alinhamento. Deus vai mudar a nossa perspectiva. Deus não precisa mudar tudo ao nosso redor. Ele precisa mudar em nós a maneira como nós vemos tudo ao nosso redor. Quando Deus muda o que precisa ser mudado, quando Deus transforma o que precisa ser transformado dentro da gente, já não fazemos questão de mudanças aparentes no nosso exterior. Quando Deus muda em nós o que precisa ser mudado, não importa o quão estáticas ficarão ainda as coisas que estão à nossa volta. Depois que Ele muda aqui, tudo muda, mesmo que você ainda esteja no mesmo lugar. E Deus está dizendo para mim e para você: eu não vou mudar o ambiente primeiro para mudar você depois. Porque não é o ambiente que vai mais influenciar o que você decide, a maneira como você pensa, a maneira como você reage. Eu vou trabalhar no teu interior, eu vou começar em você, e eu vou fazer através de você. E você será a peça, a chave fundamental que vai mudar tudo o que está ao seu redor. Olhe para quem está ao seu lado e diga para essa pessoa, diga assim para ela: Deus! Não, grita para ela, mostra que ela está num culto pentecostal. Diga: Deus vai mudar você. Aonde tiver um crente, uma geração Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, teu discurso vai mudar. Eu nasci assim, mas fui transformada por Ele, mudado por Ele, ou motivado por Ele. Você vai dizer para muitas pessoas como eu mudei. Elas vão dizer para você: rapaz, como você mudou. E você não vai precisar mudar de emprego para isso. Eu não estou dizendo que você não vai mudar. Eu só estou dizendo que não será por nenhuma circunstância ao seu redor. Eu estou falando muito sério, eu não programei dizer isso. Eu estou falando isso aqui debaixo de uma unção profética. Eu quero que você olhe para alguém agora e diga assim para essa pessoa: você ainda vai mudar muito. Agora consola ele ou ela e diz: e é para melhor, e é para melhor, e é para melhor, é para melhor, é para melhor. Oh glória. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Eu quero continuar fluindo aqui na mesma direção que o Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus que dirige todas as coisas aqui. Quero andar aqui no mesmo fluir do Espírito do Senhor. Como Deus confirmou aquilo que Ele queria falar conosco nessa noite, na segunda porção da palavra dessa noite. Que palavra! Meu Deus! Gente, que foi isso? Ainda bem que eu vi. Que rapaz, eu estava quase fatiando uma pedra. Falei: sai, pedra. Uau! Que é isso? Cara estranho, cara. Cara esquisito, bicho. Pra que ignorância, meu? Que violência. Na palavra, né? Meu Deus do céu. Vou aproveitar, ele não tá aqui não, né? Vou aproveitar então. Cara, parece que tava numa cumbuca de azeite. Ele veio quietinho dentro do carro hoje. Próxima vez eu vou ficar quietinha. Apocalipse capítulo 1. Eita! Rapaz, foi-se o tempo
que Apocalipse dava medo na gente, agora dá esperança, né? Tão terrível da situação da terra. Vamos falar a verdade. Eu, quando comecei a conhecer Jesus, rapaz, quando o pregador dizia assim, abre a sua Bíblia em Apocalipse, eu já dizia, Senhor, me perdoa. Pelo amor de Deus, Deus, hoje a vida, Senhor, me perdoa. Hoje não. Aquilo que a gente vê no jornal e no mundo é tão terrível que nunca, entenda, nunca foi tão fácil dizer Maranata. Talvez você não esteja me entendendo. Confesso que nem é especificamente sobre isso que eu vou falar, mas vale aqui o adendo. Certa feita eu cheguei na casa de um pastor muito querido. E esse pastor morava num lugar que a vista do quintal dele era um absurdo de linda. Parecia uma pintura daquela das Suíças. Parecia um cenário daquele igual aparece no verão da Suíça no Instagram. Para de fingir que tu não sabe, que às vezes tu não tem dinheiro, mas tá tudo salvo para quando tu tiver. Eu sei que tu é daquelas que tá com 15 conto no bolso, mas tem a casa toda montada já pelo Instagram já. Enfim, aí o quintal desse pastor, mano, era tão lindo, tão lindo. Rapaz, eu nunca vi uma grama tão verde. Aquele negócio de que a grama do vizinho é mais verde começou na casa dele, não é possível. Verde, verde, dava vista para o mar. Aí tinha um buganvília que caía ao entorno da onde dava vista para o mar. Cara, um negócio assim fenomenal. Eu brinquei com ele. Eu puxei uma cadeira, sentei de frente a essa vista que a casa dele proporcionava. E aí eu falei assim, pastor, fala a verdade, quando o senhor senta aqui nessa cadeira, no meio dessa dimensão e do conforto que a sua casa oferece, o senhor consegue dizer Maranata? Falei para ele, brincando, ele começou a rir, ele entendeu, é claro, é um pastor. Ele entendeu como quem diz, realmente, né? Ele disse, não, pastora, mas eu... Não, Camila, mas eu consigo sim. Eu falei, amém, o senhor não deixa isso aqui roubar sua perspectiva de Maranata não. Porque vamos falar a verdade aqui, gente. Tem gente aqui que antes de terminar o culto de hoje, a necessidade de romper na sua vida pessoal era maior do que a necessidade de ver Jesus voltar. Olha como é que o glória a Deus vai embora. Momento de reflexão imediata. Na prontidão da religião você diz, claro que não, eu quero que Jesus volte. Mas na verdade do dia a dia, na maioria das vezes, é assim, ó. Eu quero que Jesus volte depois que eu me casar. Eu quero que Jesus volte depois que eu ficar rico. Eu quero que Jesus volte depois que aprovar tal e tal coisa para o fulano. Eu quero que Jesus volte, mas primeiro. E assim vai indo. E sem perceber a gente vai tendo uma atitude, uma conduta de vida, aonde sim, você aprendeu que quer que Jesus volte acima de tudo e de todos. Mas você não vive como se ele fosse voltar. Você vive como se você não pudesse morrer antes de conquistar as coisas que você quer conquistar, o sucesso que você quer ter, o dinheiro que você quer guardar, as pessoas que você quer conhecer, os lugares para onde você quer viajar. Vamos falar a verdade, gente? Vamos jogar limpo, sim ou não? É verdade. Quem ficou com nervoso de falar não é que está em situação pior. Porque a mente está dizendo assim, bom, nada a ver esse assunto. E aí quando foi ontem eu estava assistindo um vídeo de alguns refugiados de todo o ocorrido da faixa de Gaza e etc. E vi uma menininha de uns 6 anos mais ou menos, carregando a irmã que deveria ter uns 3 no ombro. E eu assisti isso de uma cama muito confortável, utilizando a internet, num aparelho de alta definição, de um telefone que estava recebendo um Wi-Fi de um excelente sinal, tendo acabado de jantar. E eu tenho um amigo árabe, ex-muçulmano, convertido, um guerreiro na obra missionária, e ele que mandou esse vídeo. E ele mandou esse vídeo, e aí essa menina já estava caminhando há mais de 1 hora, que a irmã dela quebrou uma perna, botou no ombro. Então era uma de 6 carregando uma de 3, descalço há mais de 1 hora. Rapaz, quando eu vi aquilo, a comida quase voltou. Meu coração é fraco demais para essas coisas. Eu invisto e trabalho na obra missionária desde o início do ministério. Foi a primeira coisa que meu coração acendeu. Então isso mexe muito comigo, e aquilo mexeu muito comigo. E na hora que eu vi aquilo, eu confesso que durante todo aquele dia eu não pensei na vinda de Jesus. Irmãos, não tem aqui uma hipócrita.
Naquele dia, eu não pensei na vinda de Jesus. Se Jesus voltar agora. Não pensei. Não tive isso em mente naquele dia. Eu tenho que falar a verdade para você. Naquele dia eu não tive isso em mente em nenhum momento do dia. Mas quando eu vi aquela cena, saltou de minha boca: Maranata. O sofrimento daquela família, daquelas duas meninas, possivelmente órfãs, tão novas, fez com que eu anulasse primeiro qualquer comodidade do meu conforto e qualquer conquista que superasse uma necessidade maior do que a vinda de Jesus. E a gente tem que pensar mais nisso, não só por nós e pelo tanto que queremos ver Ele, mas pelo tanto que outras pessoas não têm mais condições de ficar na terra do jeito que está. Quem está entendendo, diga amém. Hoje nós vamos meditar rapidamente num texto de Apocalipse, porque eu quero utilizar aqui mais de 5 minutos para um período de oração, em cima de tudo isso que ouvimos aqui desde o início do culto. Mas é tempo de voltarmos a olhar Apocalipse. Foi por isso que eu fiz esse adendo aqui. E não mais a ter medo de ler esse livro. Fala a verdade, quantas vezes você já leu Mateus? Quantas vezes você já leu João? Quantas vezes você já leu Marcos? Quantas vezes você já leu o Antigo Testamento? Mas quantas vezes você leu Apocalipse? Eu não entendo. Deixa isso para os escatologistas. Rapaz, deixa isso para nós que estamos vivendo a última hora. Cada um de nós aqui, quem entendeu, diga amém. Pegue a sua Bíblia, Apocalipse capítulo de número 1. E nada de mas sim de glória, aleluia. Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem e eu não tenho medo. Ele vem e esse é o meu desejo. Ele vem e eu estou pronto. Ele vem e isso não me abate. Ele vem e essa é a minha esperança. Ele vem e eu preciso pensar nisto todo dia. Quem está entendendo, diga amém. Capítulo 1. Vamos ler uma coisa aqui que João falou. Quando o pastor Eduardo disse assim: nós precisamos ter um vislumbre do futuro. O Espírito Santo me trouxe na hora esse texto. Diz assim, versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Quem trouxe Bíblia, diga amém. Quem não trouxe Bíblia, diga eu. A outra ali se justificando: eu trouxe o celular. Eu perguntei quem trouxe Bíblia. Gente, eu sou assim, não dá. Eu vou deixar para outro dia o que eu ia dizer. Vamos lá. Outro dia eu falo. Versículo 1. Revelação. Diga revelação. Diga revelação. Vamos lá, repita essa palavra. Diga revelação. Isso aí, Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Para mostrar aos seus servos. Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Notificou a quem, gente? João. Vamos lá, notificou a quem? Pronto. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Versículo de número 7 diz assim: vede, ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que já transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso, fala assim comigo, João. Bora, fala assim, João. Meu irmão, fala pro teu irmão, João. Nosso irmão. Isso.
Isso. Eu, João, irmão vosso, e companheiro convosco na aflição. E companheiro convosco na aflição. Gente, João, podemos considerá-lo nosso irmão? E quando ele fala irmãos, você entende que ele não fala só a geração daquele tempo, mas a todos aqueles que foram aliançados em Cristo, sim ou não? Então eu quero que você se veja no texto, ó. Eu, João, vosso irmão, companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Pátimos. Qual é o nome da ilha? Eu estava lá por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma voz grande, como som de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Quando eu o vi, caí sobre meus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vivo, eu sou o que vivo, eu sou o que vivo. Fui morto, mas vivo estou para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tens visto. Guarda isso, gente, versículo 19. Escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessa hão de acontecer. Somente até aqui. Diga amém. Senta dando glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Só 2 coisas. Pode abaixar só um bocadinho, mas continua comigo, tá? Continua comigo. 2 coisas. Eu já li o texto, que é para todo mundo ficar contextualizado na mesma página. Quem já conhece a palavra, quem não tá, ainda não conhece, quem conhece um pouco. João, esse João é aquele João, aquele discípulo que Jesus amava, sabe? Aquele que encostou a cabeça junto ao peito de Jesus na hora da celebração da última ceia. Esse mesmo João. Esse João vai ser preso em Pátimos. A prisão de Pátimos, ela é chamada de prisão de Pátimos porque Pátimos é uma ilha, e a prisão, a cadeia, né, o cárcere, compreende essa ilha. Toda ela é basicamente constituída por essa prisão. E por que essa prisão está numa ilha? Porque a prisão de Pátimos é a prisão para criminosos da mais alta periculosidade. Agora veja, é lá que João foi preso. Então preste atenção. João, o discípulo a qual Jesus amava, aquele que doutor Augusto Cury, quando avalia a personalidade dos discípulos, aponta ele de fato como discípulo do amor. E a gente mesmo também, de maneira genérica, vai chamando ele de o discípulo do amor. Esse João, rapaz, esse João, pregador do evangelho, edificador da igreja, apóstolo de Cristo, este João está encarcerado por causa de todo um sistema, o sistema romano. E ele é considerado um criminoso, um homem da mais alta periculosidade. Agora, responda para mim, quantas pessoas João matou? E esse é o problema. Não é perigoso só quem mata, mais perigoso ainda
é quem tem o poder de dar a vida, de mudar consciências, de influenciar para que pessoas sejam livres e libertas de todo o sistema mental, de toda a monopolização governamental, cujo ou quando o governo está sobre o império de Satanás e a vontade do mal. Jesus veio para libertar os cativos. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para nos autorizar e nos legitimar a fazer obras até maiores do que a que ele fez. Qual foi a palavra que Jesus liberou sobre os seus? Ele disse: eu vos envio com poder. Completa aí para mim, por favor. Jesus disse: eu vos envio com? Eu vos envio com? Mas nunca foi com poder para matar, nunca foi com poder para xingar, nunca foi com poder para destruir, nunca foi com poder para ofender, nunca foi com poder para chutar, nunca foi com poder para encarcerar. Foi com poder para libertar, foi com poder para transformar, foi com poder para sublimar, foi com poder para fortalecer, foi com poder para edificar, foi com poder para empoderar outras pessoas no envio e na autoridade do mesmo poder. Ele disse a seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Mas depois que forem revestidos de poder, aí não mais ficai. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e se batizar, esse será salvo. Quando Jesus liberou a palavra do poder sobre os seus discípulos, ele disse: eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Eu vou perguntar de novo, abre aspas: o criminoso João, que está encarcerado na maior prisão de maior alta segurança daquela época, ele matou quantas pessoas? Ele violentou quantas pessoas? Gente, por favor, me responda. Quantas pessoas? Quantas vezes ele roubou? Quantas vezes ele defraudou? Nenhuma. Mas o sistema está apavorado com a revolução que o cristianismo promove em qualquer comunidade local aonde ele chega. A igreja chegou com poder porque os discípulos chegaram com poder. Jesus disse: vos envio como ovelha no meio de lobos. Veja, João é uma ovelha, nós somos uma ovelha, e eu nunca vi isso. Os lobos vorazes lá fora, eles ficam apavorados com o poder das ovelhas de Cristo. Mas Jesus deixou claro, ele disse: eles não ficam assim por causa de vocês. Ele disse: vocês serão odiados, mas não é porque eles odeiam vocês, é porque eles me odiaram primeiro. Vocês serão perseguidos, mas não é porque eles perseguem vocês, é porque vocês são a minha imagem, meu reflexo, a continuidade da obra que eu fiz. Então, como eles não podem capturar a mim, estou parafraseando o que Jesus queria dizer, eles vão capturar vocês. Como eles não podem matar a mim, eles vão tentar matar vocês. Como eles não podem ofender a mim, vão tentar ofender vocês. Como eles não podem xingar a mim, vão xingar vocês. Como eles não podem me destituir do meu poder, vão tentar dizer que vocês não têm autoridade. Mas eu vos envio, eu vos envio, eu vos envio. Não são eles que vos enviam, não é a opinião pública que vos envia, não é o poder legislativo que vos envia, não é o executivo que vos envia, não é Roma que vos envia, não é César que vos envia, não é Instagram que vos envia, não é Mark Zuckerberg que vos envia. Eu vos envio, eu vos envio como ovelhas no meio de lobo. Agora, não fiquem achando, e estou só parafraseando, ok? Não fiquem achando que vocês são ovelhas fofinhas. Não é assim que eles vão ver vocês. Eles verão vocês como criminosos da mais alta periculosidade. Eles vão
vão ficar apavorados com o vosso amor. Eles vão ficar apavorados com a vossa compaixão. Eles vão ficar apavorados com a capacidade que vocês têm de perdoar. Eles vão ficar apavorados com a capacidade que vocês têm de dar chance para quem a sociedade diz que não presta. E isso vai abalar o sistema. O amor vai abalar o sistema. A compaixão vai abalar o sistema. E quando o sistema for abalado, eles vão tentar abalar as famílias de vocês, a reputação de vocês, o ministério de vocês, a casa de vocês, a vida de vocês. Mas não tem problema. Eu não chamei vocês para o sucesso, eu chamei vocês para o sofrimento. Os corajosos não têm medo do sofrimento. Os corajosos estão prontos para sofrer o sofrimento por amor a Cristo. E a partir daqui para frente, essa mensagem já não começa a fazer sentido para algumas pessoas, porque infelizmente aqueles que não contagiam o sistema são contaminados pelo sistema. E ocorre que aqueles que não estão quebrando o sistema estão aderindo ao sistema, porque ninguém fica inerte ao sistema. Então ou você combate ou você é combatido. E aqueles que não estão combatendo o sistema é porque já estão inseridos dentro dele. É um evangelho que não prega mais sofrimento. Desculpa, mas eu vou falar rasgado. É um povozinho que faz de tudo para não sofrer, porque só foi preparado para enriquecer. Só foi preparado para dar testemunho do sucesso e não da dor. Só presta para construir patrimônio e não para renunciar patrimônio. Mas Paulo dizia: por esta causa me ponho de joelho, por amor do evangelho. Irmãos, o evangelho te abençoa. Eu não sou uma hipócrita. Eu tenho um antes e depois de Cristo na minha vida, e ele está muito mais marcado por sucesso do que por sofrimento. Eu não vim aqui ser uma palhaça de auditório, mas eu preciso lhe dizer uma verdade. Quando numa noite como essa cantamos a canção que foi cantada aqui, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria. Não é possível que o Espírito Santo não sussurre dentro de você: perdendo o quê? O que você está perdendo? Que tipo de coisa você está renunciando? Ou será que seus envelopes de oferta só estão escritos: me dá porta aberta, me dá graça, me dá cura? Comece a pedir: me dá poder para sofrer por amor do evangelho, porque eu preciso disso, Senhor. Eu preciso que minha vida não seja uma vida onde eu não incomode o sistema. Veja como essas ovelhas são empoderadas pelo reino de Deus. Jesus disse: como ovelhas no meio de lobos, vocês entrarão em lugares, aldeias, vocês comerão coisas mortíferas, porque o sistema não quer te tolerar, ele quer que você morra. Quem não concorda com ele, ele quer que você morra. E eu não estou falando só de morte física, não. Estou falando da morte de uma opinião sincera. O que a internet faz com você quando você não concorda com o público? Cancela ele, cancela ela. E a pergunta é: o quanto isso tem te abalado? Está na hora do crente mostrar que a maior influência dele não é dentro das redes sociais. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que não devemos influenciar lá dentro. O que eu estou dizendo é que não podemos ser cerceados na nossa influência por medo de perder a influência que temos lá dentro. Porque maior é o que está conosco do que o que é oferecido como recurso no mundo pra gente. Quem está entendendo, diga amém. Vocês vão comer coisas mortíferas, mas não se preocupem, elas não vão fazer dano algum a vocês. Jesus está falando de um poder que emana de dentro para fora e não de fora para. Eu só posso ingerir pegando de fora e consumindo dentro aquilo que meu corpo tem imunidade, poder para rejeitar do lado de dentro. É desse poder que eu estou falando, poder de Cristo, poder do reino, poder do evangelho. Ele emana de dentro para fora e não de fora para dentro. Qual é o nome disso? O codinome disso mais compreensível para essa noite? Influência. Influenciar vem de influir.
de nascer de dentro para fora, capacidade que você tem de influenciar. O sistema fica abalado com isso. Fizeram isso então com João, prenderam ele. Nunca matou, nunca roubou, nunca traficou, nunca possuiu o que não era seu, nunca cometeu nenhum tipo de violência. Olhe para cá, as maiores revoluções e os maiores avivamentos não acontecem no palco da quebradeira, acontecem no moedor da madrugada, acontecem no secreto, acontecem nos sacrifícios que você fez e não contou para ninguém, acontece nas renúncias que não são públicas, nas decisões que são tomadas e honradas em silêncio. A maior reforma da qual celebramos até o dia de hoje, celebraremos até a vinda do Senhor, a reforma protestante, ela não foi feita com pedras e paus na rua, pelo menos não na mão dos cristãos. Na mão dos outros, sim, mas na mão dos cristãos que a moveram, não foi feita com pedra e com pau. Por quê? Porque nós nunca demonstramos a força pela força, sempre demonstramos a nossa força pela nossa resistência ao sistema. O Senhor, Ele diz assim na sua palavra, acerca da carne, foge das paixões da mocidade, desejos carnais, não brinque com eles, corra, não namore no escuro, não fique dentro do carro depois que chegar em casa com a sua namorada, depois que deixá-la em casa. Evite grupos que falam mal de liderança. Tudo que é carnal, tudo que é obra da carne, a palavra de Deus não manda sentar e ouvir, manda fugir, foge. Agora tem uma coisa que a palavra de Deus não manda fugir, ela diz o que? Acerca do diabo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aonde está a força da igreja? A força da igreja nunca foi demonstrada na ofensa, no escárnio, no xingamento, não. A força da igreja sempre foi demonstrada na resistência. Eu estou sentindo uma graça de Deus muito grande aqui. Levanta a mão direita para o alto, vai. Coloca a esquerda na mesma altura. Se não crê, não faça. Mas se crê, levanta as duas mãos, você que pode. Quando eu disser 3, tu vai botar ela no ombro do vizinho e vai dizer para ele e para ela: tua força é resistir. É 1, é 2, é 3. Diga, tua força é resistir. Sacode ele, deixa ele sentir o peso da tua mão, deixa ele sentir o peso da unção que tua vida carrega. Sacode ele e diz: resista, 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 resista. Você não foi chamado para ofender o sistema, foi chamado para denunciar ele com a tua posição, para denunciar ele com teu testemunho. A Bíblia diz que a medida do injusto não é medida pela injustiça do injusto, mas ela é medida pela justiça do justo. O que isso significa? Eu não preciso te ofender para mostrar o que é correto fazer. É só eu ser correta que você vai ficar constrangido diante de mim. Quando você pecar um pecado que eu não peco, quando você errar um erro que eu não erro. A igreja é a resistência. Olhe para o teu irmão, eu tenho uma frase que carrego comigo há anos e hoje ela está pulsando no meu coração. Pregue para alguém aí agora, pregue. Não vem com preguiça, com corpo mole, não. Pregue para alguém aí agora, dizendo assim para essa pessoa: você não é a força que o mundo precisa. Aponta o dedo de profeta para ele e diz: você, diga, você é a resistência que o mundo não suporta. Resista, resista, resista. Continue amando, continue orando, continue sendo santo, continue sendo puro, continue sendo justo, continue sendo correto. Resista, resista, resista a pornografia, resista a maconha, resista a fofoca, resista a masturbação, resista ao sexo antes do casamento. Resista, resista, resista. Seja forte e corajoso. Forte e corajoso. Eu sou forte e corajoso. Eu sou corajoso. Eu sou corajoso. Seja forte e corajoso. Forte e corajoso. E corajoso. E corajoso. E corajoso. Receba coragem. Receba coragem. Forte e corajoso.
e corajoso. O tempo dos covardes acabou. Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou, acabou. Os corajosos não são os que matam, são os que amam. Os corajosos não são os que desistem, são os que perdoam de novo. Oh. João não matou ninguém, não prendeu ninguém, não esbofeteou ninguém. Mas por que o sistema está apavorado? Ele é corajoso. Corajoso. De onde vem esse poder? Do alto. Não é de João, não é de Pedro, não é de nenhum de nós. É daquele que nos enviou. Quando você é corajoso, você vai chegar em lugares onde as pessoas vão sempre dizer: como é que tu fez para chegar aqui? A resposta mais correta é: rapaz, eu não vim porque eu quis, eu fui enviado. Estou aqui debaixo de um envio. Estou aqui debaixo de um propósito. Resumindo a história, porque eu quero orar com você uma oração que está queimando no meu coração. Preso, presídio de mais alta periculosidade, sem nunca ter feito mal para nenhum inseto. É o sistema. Ele fica apavorado com gente assim. Ele fica apavorado. Aí vamos lá. Preso, você pensa, acabou. Só que as pessoas não sabem o que acontece com um crente quando você prende um crente. Você quer ver? Paulo foi visto no seu tempo e nos seus dias como a espinha dorsal da igreja, como aquele cara principal. Prende esse cara que a igreja vai falir, prende esse cara que a igreja vai paralisar. Esse era o pensamento do sistema sobre Paulo, porque realmente o cara é um fundador, um ranca-toco, um missionário poderoso. Onde ele chega, flui, cresce, prospera. Deuses antigos se rendem. O texto em Éfeso diz que aonde a igreja chegava causava um alvoroço. Enfim. Então, quando prenderam a Paulo e a Silas, estão pensando assim, ó: se a gente prende um cara desse, acabou a graça deles. Eu vou falar abertamente, bem no populacho. A cabeça deles foi: prende esse cara que acabou, prende esse cara que vai paralisar a passada da igreja. Botaram ele num cárcere inferior, daquele que fica bem debaixo, provavelmente terceiro pavimento, estou falando de subsolo. E perto da meia-noite, ele e o companheiro de prisão, que Deus te deu uma network que aguenta a prisão. Pare de só querer aliança com quem acredita em Bitcoin. Se eu fosse você, eu também construía a rede dos que cantam na prisão. Ok, meu irmão, com todo respeito, eu não tenho nada contra investimento, mas para de segmentar a tua vida fora da tua fé, achando que a tua confiança está no que você tem. Procure companheiros que cantariam no cárcere com você. Aí perto da meia-noite, eles começam a cantar. E o texto diz que eles cantam hinos de louvores a Deus. A prisão começa a ser abalada. E é um terremoto. Fala comigo, terremoto. É um terremoto, um terremoto. Tudo começa a tremer. Eu acho lindo. Treme tudo e só abre a tramela da cadeia. Não derruba uma parede, não desaba uma coluna. Oração poderosa é assim. O mover é grande, mas o movimento é específico. Para que eles não caiam, ou melhor, para que eles não morram debaixo daquilo que eles estão orando. Abre a tramela, as prisões se abrem. E o carcereiro chega como?
desesperado, porque se qualquer prisioneiro foge, ele é passivo de morte, a sentença é a morte, porque ele é o responsável do turno. Só que quando ele chega e percebe que está todo mundo solto, ele fica desesperado, vai pegar a espada e vai tentar acabar com a própria vida. Paulo vai gritar e vai dizer: não faz isso não, está todo mundo aqui, ninguém fugiu, ninguém fugiu. Aqui não tem fugitivo não, filho. Aqui não tem fugitivo. Aqui só tem forte e corajoso. Ó, guarda a sua espada, não precisa se matar, porque ninguém fugiu, estamos todos aqui. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. O texto diz que o carcereiro creu e Jesus salvou mais uma família. Vou só ratificar. Vou ratificar. Qual é o pensamento do sistema? Pega esse cara e prende esse cara. Prendendo ele, paralisa a igreja. Qual é o pensamento do céu? Deixa ele ser preso, que ele vai abrir uma congregação lá na cadeia e vai botar o carcereiro de dirigente do trabalho. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Vou falar num linguajar menos convencional. Abre uma igreja no cárcere, vai ser filial, e bota o carcereiro de pastor da igreja local. Porque depois que o carcereiro entregar a vida para Cristo, eu duvido que ele não vai pregar o Jesus que libertou ele na cadeia para os presos. Então veja, as maiores prisões não são aquelas que o sistema quer nos encarcerar do lado de fora, são aquelas que o mundo quer nos encarcerar do lado de dentro, dizendo que Deus não existe, dizendo que Cristo não é verdade, dizendo que o Evangelho não é poder. Mas a chave de Davi está na mão do Filho de Deus, e a primeira porta que ele vai abrir não é a do Bangu 1, nem a do Bangu 2. A porta que ele vai abrir, a porta que ele vai abrir é do teu entendimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E depois que Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livre. Grita para alguém aí, diga: eu sou livre. Cancelado na internet, mas eu sou livre. Perseguido pelo mundo, mas eu sou livre. O algoritmo não me acompanha. Por quê? Porque eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Grite comigo: livre. Os jovens principalmente, digam livre. Diga livre. Livre. Você é livre, garota. Você não depende de sexo antes do casamento para se sentir livre. Você é tão livre que escolhe esperar e não fica triste por isso. Livre! 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 O maconheiro diz para você: oh, tu não pode nada, cara. Tu tá na igreja, tu não pode nada. Não pode dar um trago, não pode cheirar uma carreira, não pode pegar uma noia. Tu é preso. Ou depois que esse culto acabar, tu vai dizer para aquele noiado: mano, vou te falar, se eu quisesse, eu pegava uma carreira assim, porque não tem cabresto de pastor no meu pescoço. Também não tem placa de igreja no meu quarto quando ele está fechado não, meu irmão. Cada um aqui é livre para fazer o que quiser. Só que liberdade não está em fazer tudo que eu quero, está em ter poder para dizer o que eu não quero. Você vai dizer pro cara que não consegue ficar sem beber nenhum dia, mas só quer acusar o fato de você não beber. Porque não beber, irmãos, é uma escolha. Sabe o que não é uma escolha? Não conseguir não beber, isso não é uma escolha. Eu sei do que eu estou falando. Papai era alcoólatra, vovó também, eu sei do que eu estou falando. Mas eu vi meu pai zombar de crentes muitos anos e dizer: não pode nada, pode fumar, não pode beber. Aí um dia eu disse para ele, eu disse isso para ele:
Eu disse: pai, com todo respeito, mas aquele cara ali bebe a hora que ele quiser, fuma a hora que ele quiser. A pergunta é: o senhor para a hora que o senhor quiser? Nunca mais meu pai zombou de um crente. Nunca mais. Então olhe para cá. Conversinha fiada do sistema. Liberdade não é anarquia. Liberdade não é libertinagem. Diga para mim, Jesus tinha poder para descer da cruz, sim ou não? Para acabar com todo mundo de uma vez, sim ou não? Só que ele não demonstrou poder demonstrando poder. Ele demonstrou poder demonstrando obediência. Porque maior poder não é a capacidade de ostentar o que você pode, é a capacidade que você tem de controlar o que você poderia. Isso é poder. Para essa liberdade o Senhor nos chamou. E qual é a única maneira do sistema achar que pode tirar isso? Nos encarcerando. Por isso tantas ameaças de prisões, para amedrontar a todos nós de certa maneira ao longo dos anos. Esse é um método. Mas veja, Paulo disse, justamente por muitas prisões em sua vida, que ele descobriu que ele viu homens presos, livres, e livres que viviam como? Porque liberdade não está na mão e no pé, está na cabeça. As cartas mais profundas que consolidam a doutrina e a fé da igreja foram escritas quando ele estava dentro de uma, mas a sua cabeça estava no auge da sua liberdade com Cristo. Quem entendeu, diga amém. Vamos encerrar em João e a gente ora. João está preso e alguém pensa que acabou. Só que é nessa prisão que num dia que não diz quando, num momento que também não diz, o texto diz que ele foi arrebatado em espírito. O corpo caiu como morto na cela, mas o seu espírito voou alto. É isso que Deus está falando conosco aqui. Não importa aonde o sistema pode encarcerar seu corpo, seus recursos, sua habilidade. Sabe qual é o maior medo de um sistema corrupto? Não poder oferecer nada que possa comprar um homem. Esse homem é um perigo para essa sociedade. Com esse homem não se negocia, com esse homem não se barganha. Sabe qual seria o desespero de um ladrão? Ver que ele não tem poder de tirar mais nada. Por isso que o convite de Cristo é esse: negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Sabe por que você ainda tem medo de perder muita coisa? Porque você ainda não deu muita coisa para Deus. Ninguém pode tirar nada de um homem que já deu para ele tudo. Por que você tem medo de perder as coisas que você tem? Porque a verdade é que a sua renúncia é filosófica. Por isso você tem medo de ser cancelado, e por isso não posta o que tem que ser postado. Você tem medo de perder o emprego, por isso aceita suborno. Ou finge que não está vendo a sonegação fiscal do teu chefe. O diabo manipula suas ações futuras, porque ele vê que você não é um homem livre. Você está entendendo o que Deus está falando aqui conosco? Amém? Mas o que tira de alguém que não deixou nada para ninguém, porque deu tudo o que tinha para Deus? Preso, o corpo está lá, e para João não faz diferença, ele aguarda a hora de sua morte. Mas o espírito foi arrebatado. Ele ainda não foi morto, é um arrebatamento. E ele voou alto e chegou aonde Deus queria revelar outra dimensão. E nessa dimensão espiritual, a maior revelação depois de Jesus Cristo foi dada para esse homem quando ele estava no cárcere. Então veja, o corpo está preso, mas a alma está. É isso que eu quero que você guarde nessa noite. Quando a alma é livre,
Não falta visão, não falta revelação, não falta novidade. Olhe para cá. Não falta futuro. Não importa qual seja a sentença e os decretos que os homens estejam querendo colocar sobre você. Não importa quais são as ameaças deste mundo. Não importa qual é o nível de medo que eles estão querendo rotular, empregar sobre a nossa mentalidade. Deus nos trouxe nessa noite no culto. Ouça. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Para nos dizer que nesse tempo, para aqueles que decidirem ser livres, não vai faltar revelação. Não vai faltar visão de futuro. Diga comigo, igreja, visão de futuro. Diga, visão de eternidade. Chegará um tempo para nós, e esse tempo já chegou, em que a nossa maior alegria não estará no carro que será lançado em 2025, mas nas carruagens que nos levarão. Estou falando dentro de uma licença poética. Chegou para a Igreja Santa um tempo em que querer caminhar pelas ruas chamadas de ouro começará a ser mais interessante do que caminhar na Times Square. Chegará um tempo aonde não ficaremos tristes por não conhecer a Disney. Esse tempo é agora. E Ele está dizendo: quando você souber as mansões celestiais que te esperam. Eu preguei isso lá em Orlando, na igreja de vocês, e eu falei: lá é tudo lindo, mas é um esboço mal feito de uma realidade retrógrada. O castelo lá é maior, a beleza lá é maior. E sabe o que é melhor de tudo que nos aguarda na eternidade? É que aqui é passageiro, aqui se chama fantasia, mas lá se chama eternamente. O felizes para sempre ainda nos aguarda. O felizes para sempre é lá. Quem está entendendo isso, diga glória. Quem quer ter mente livre, quem quer almejar a eternidade, fica de pé e diga: eu Jesus, eu Jesus, olha eu aqui, Jesus. Me dá uma visão clara do futuro, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que a imaginação do coração do homem não é capaz de reproduzir, são as coisas que Ele tem preparado para nós. Olha, escute isso. Isso deveria ser visto como muito bom, mas eu percebo que tem gente que fez isso aqui com estas palavras: não dá para imaginar, então eu nem vou imaginar. E com isso perdeu a capacidade de vislumbrar o futuro da eternidade. Você imagina a casa, mas não imagina o quarto na mansão celestial. Você imagina seu carro aqui na terra, mas não imagina a capacidade que terá de voar. Alpinistas sociais se levantam no nosso meio, e não imaginamos mais que o lugar mais alto que vamos subir, nem a NASA, nem Elon Musk, nem ele conseguiu ver. Mas o Senhor está dizendo: se você deixar eu visitar a tua mente, eu vou te dar um vislumbre. O que isso significa? Eu não vou te mostrar como é lá, mas vou te deixar ver a antessala da eternidade. Vou te dar uma revelação como eu dei para João. Vou encher o seu coração de um desejo aonde nada mais nessa terra vai importar, aonde você não poderá mais ser ameaçado, não porque não é de carne e sangue, mas porque você não teme que ninguém te leve mais nada, porque você já deu para Ele tudo. Veja,
Se nada na terra pode me comprar, não há mais nada na terra que eu possa desejar. Logo, meu alvo é o... Só que o negócio é tão brabo que quando a gente cresce, a gente vai crescendo ouvindo as pessoas dizerem assim: o céu é o limite. Quem já ouviu essa expressão? Quem já ouviu essa expressão? Qual a expressão, Camila? O céu é o limite. O céu é o limite, não é? O céu não é o limite. O céu é o destino. Para lá que você está indo. E isso não é um conto de fadas. Isso é a maior verdade que o mundo negacionista jamais vai concordar. Mas o Senhor não quer que você se esqueça disso. E é por isso que eu quero orar. Porque toda a amnésia do inferno, todo desmemoriamento daquilo que é eterno, vai tomar um susto com o vislumbre da eternidade que Deus vai te dar nesse trimestre. Você não vai mais andar com medo da morte. Deus está mandando eu dizer um negócio aqui que eu nunca falei. Tem pânico que vai ser curado com remédio, mas tem pânico que vai ser curado com vislumbre da eternidade. A eternidade vai tirar as ameaças ao seu redor. A visão da eternidade vai repreender a vaidade, a cobiça, o orgulho e o medo. Feche os olhos aí. Fecha o olho. Fecha o olho, carnudo. Fecha o olho, carne. Fecha o olho, terra. Fecha o olho. Fecha o olho. É lá que mães vão ver os filhos, servos de Deus, que elas enterraram. Pergunte para uma mãe que vai rever o filho que perdeu, se ela quer ir para o céu. Pergunte para o filho que enterrou um pai, que entregou a vida para Cristo, se ele tem medo do lugar aonde ele vai encontrar as pessoas que ele ama lá. Por que que o medo está grande? Porque você esqueceu-se do que é eterno e está sendo tentado pelo que é terreno. Por isso tanta ansiedade, tanto medo. Mas nessa noite é noite de libertação. É noite de libertação. Pai, eu oro agora em nome de Jesus por todos aqueles que estão aqui nessa noite, que compreenderam a palavra pelo Teu Espírito Santo e que estão reflexivos sobre ela. Que essa reflexão não acabe quando o culto acabar. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora de mãos estendidas como o Senhor me mandou. Quando o Senhor me chamou, eu criei na Tua palavra. O Senhor me disse: estende as Tuas mãos, e enquanto você estiver pregando, eu vou libertar, eu vou salvar, eu vou curar. Eu oro agora te pedindo: cumpre o que Tu disseste que faria. Quem está em casa, no trabalho, no smartphone, no carro agora, eu oro por essas pessoas agora também. E te peço, dá a elas um vislumbre da eternidade, para que o medo perca força, para que a frustração, a decepção da conquista não conquistada, da realização não obtida, não roube daqueles que já entregaram a vida para Ti a alegria da salvação. Quantos, Senhor, já não tem mais a alegria da salvação? Porque a alegria da salvação foi sucumbida pelo desejo de vencer na terra, de vingar na terra, de crescer na terra. E a terra ocupou todos os pensamentos do consciente e do inconsciente, dele ou dela. Mas a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é como um martelo que esmiuça a mais dura pedra. Aonde houver cauterização de mente,
embutida, implementada por todas as novelas já assistidas, por todos os filmes já consumidos, por todas as séries que se tornaram objetos de possessão, alvos de desejo, por todo o entretenimento carnal que impregnou na carne e na mente. Eu oro agora em nome de Jesus, quebra as cadeias e as fortalezas do sistema na mente dos filhos de Deus e torna eles, pela alegria da salvação, fortes e corajosos para sofrer por amor do Evangelho, em nome de Jesus. Fazendo isso, Deus, nós sabemos que o medo vai perder o protagonismo no coração dele e dela. Eu oro agora em nome de Jesus sobre essa palavra. Quebra toda a mentalidade que foi constituída e cauterizada pelo sistema do mundo, por ideologia política. Debaixo da tua autoridade, Jesus, o teu nome tem poder para libertar. Nos liberta nesse culto, ouça, liberta, liberta. Nós cremos que a chave de Davi, que está na tua mão, não abre só portas físicas, mas principalmente portas espirituais. E ela também fecha, ela tranca o acesso que o mundo anda tendo na nossa mente. Pai, como um sinal de que o Senhor está entre nós nessa palavra, nessa oração, que esta semana aqueles que já não jejuavam há meses, há anos, consigam consagrar jejum essa semana. Aqueles que já não dobravam o joelho para orar há semanas, há anos, voltem a dobrar o joelho como um sinal da tua graça redentora, da tua misericórdia, da consciência de responsabilidade do teu Espírito Santo, que não acusa, que perdoa, mas que conscientiza. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, por mim, pelos meus irmãos, para que na próxima vez que lermos João, nos chamar de irmãos, sintamos-nos participantes com ele da mesma obra, e não de uma obra parecida como foi pregada nessa noite. Em nome de Jesus, quantos podem dizer amém? Tira as faixas, por favor, queridos. Meus amigos voluntários, tira as faixas. Todos os corredores, liberem as faixas. A partir dessa noite, daqui para dezembro, você não vai pedir para Deus um presente de Natal, você vai dar para Ele um presente. Daqui para dezembro você vai começar a entregar para Deus orações que apontam muito mais o que você precisa fazer, ao invés de o que você quer que Ele faça. Eu vou contar de 1 a 3. E se tiver gente aqui afastada da verdade do Evangelho, aonde você estiver, você vai sair do teu lugar quando eu liberar eles para cantar esse refrão.
e vai apegar-se ao altar. Só você que se afastou, que se desviou, que errou. Camila, eu confesso, eu estou distante. Eu venho na igreja, mas nunca fui no altar reconciliar, fazer minha aliança com Deus. Você vai escolher uma ponta aí do altar, porque hoje eu não quero que se aproxime aqui só quem visa ganhar, mas quem está disposto a perder. Senhor, tira de mim o que o Senhor quiser tirar. Eu não posso viver nem mais um dia distante da tua presença. Eu quero voltar para os teus caminhos. Se tem alguém aqui com saudade da eternidade, se tem alguém aqui que não quer mais sentir medo do livro do Apocalipse, mas quer sentir a esperança, quer poder chegar em casa e dizer: se Jesus voltar hoje, eu estou feliz, porque eu vou subir com a igreja para a eternidade. Se apegue ao altar. Se apegue. Se apegue ao altar. Pode botar a mão aí. Faça com ele uma aliança. Se apegue ao altar. Eu conto 1. Saia do seu lugar se você é essa pessoa. 2. Tenha coragem, Camila. Essa palavra falou comigo. Eu preciso reconciliar com Deus. 2,5. É Ele, por Ele que eu estou gastando. Quer gastar? 3. Tira teu pé do chão e vem agora. Vem agora. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Quem está afastado, volta. Perdendo tudo por amor. Quem quer fazer com Deus um concerto, volte agora. Todos meus dias. Ora! Se apegue ao altar. Fale com Ele. Fale com Ele agora. Peça perdão pelos seus pecados. Perdendo tudo. Peça a alegria da salvação aí agora. Tire teu pé do chão e venha. Tenha coragem, tenha coragem. Seja perdoado, seja restaurado. A eternidade é o meu lugar. E eu volto de onde não. Você que está assistindo ao vivo em casa agora, coloque nos comentários: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Ele vai libertar a tua mente. Ele vai mudar você primeiro. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Lagoinha, estende a mão para o altar. Nós vamos orar agora. Quando eu terminar de orar, nós vamos cantar aquela canção que diz: eu sou livre, nada além do sangue. Estenda a mão, igreja, estenda a mão. Quem ainda está comigo, diga: eu aqui. Estenda a mão. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por cada um. Cada uma aqui no teu altar, apegado no teu altar. Gente que te ama. Gente que almeja o teu perdão. Gente que não está aqui pedindo carro, casa, nem dinheiro. Gente que está aqui agora te pedindo perdão, te pedindo redenção, te pedindo força. Força para ser fiel, força para caminhar contigo até a morte, força para não negociar os princípios. Gente que está restaurando uma aliança antiga.
Outros que estão vindo pela primeira vez tomar o seu lugar de filhos do reino. Recebe ele, recebe ela. Escreve o nome dele, o nome dela no livro da vida. Torna a dar a alegria da salvação para aqueles que perderam. E enche de alegria aqueles que estão te confessando pela primeira vez. Nós ministramos sobre eles agora alegria, 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 alegria. A alegria da salvação e o perdão dos seus pecados. Na autoridade do nome de Jesus, cumpre o que tu disseste que faria, porque tu disseste que tudo o que ligássemos na terra seria ligado no céu. Nós ligamos o perdão dos seus pecados, a salvação de suas almas e a liberdade com que Cristo os libertou. Em nome de Jesus, quem concorda, diga. Aqui, a gente está pronto para fazer 1, 2, 3 aqui? Tá? Pode fazer? Então prepara. Vira para lá que vocês vão ver como é que a igreja vai receber vocês. Vira pro povo, vira, vira, vira. Prepara aí, Lagoinha. 1, 3, sejam bem-vindos. Aplauda o Senhor. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Nada, nada, nada. Levanta essa mão e declara aí: eu sou livre. Cante. Declare isso. Essa peça. Diga nada, nada, nada. Levante a sua mão. Eu quero ministrar isso sobre a sua vida, que nos faz brancos como a neve. Deixa ele te lavar, deixa ele aplicar o sangue dele sobre você. Nada, 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 nada. Só a Lagoinha Alphaville vai dizer: eu sou livre. Diga! Bota a voz pra fora. Isso. Nada, nada, nada. Olha pra cá, não aplauda agora, não aplauda agora. No final a gente vai aplaudir bonitão. 2 verdades, 2 coisas maravilhosas que eu quero que vocês façam parte. O pastor já falou, mas eu vou falar de novo, porque eu quero reiterar. Coisa boa a gente não só fala, a gente confirma. Conferência Shine, dia 23 de novembro. Olha pra mim, minha filha. Para de dar desculpa e dá um jeito. Quando o culto acabar, tome uma posição, você que é mulher, coerente com o que você acredita. Nada de ficar vagueando com destino. O que vai fazer dia 23? Eu não sei. Eu sei. Eu vou para a conferência. Faz tua inscrição. Segunda coisa, virada. É a primeira vez que vai acontecer dessa envergadura aqui, não é? Vira Brasil, irmão. Até o Brasil vai virar. Isso é muito forte. Pelo amor de Deus. Se você perder, vai pra terapia. Você não tá bem. Tá bom? Não perde, não fica de fora. Quando o culto acabar, já vai pra cima do QR Code. Faz tua inscrição. Creia que Deus vai providenciar. Amém ou não amém? Beijo no seu coração. Os fortes e corajosos aplaudam ao Senhor.